Rui Moreira apresentou a estratégia de mobilidade para o Porto, focando alguns exemplos de projetos a implementar. As propostas resultam das ideias do candidato para a cidade, mas também do período de consulta que decorreu durante a campanha, nomeadamente nas conversas à Porto. A viabilização de transportes suaves, a aposta nos motociclos e em vias partilhadas com o bus e a melhoria do transporte público são algumas das ideias para um sistema de mobilidade sustentável. É a nossa intenção, e isso obedece, aliás, a critérios europeus, a compromissos que a cidade assumiu no seu passado. Nós precisamos de aumentar a utilização do transporte público, precisamos que as pessoas encontrem no transporte público resposta. Isso não se faz através da proibição da utilização do transporte individual, faz-se exatamente através de medidas de fomento do transporte público. Estamos disponíveis para criar mais corredores bus. Ao fazê-lo, não só servimos a cidade, mas também criamos aqui um fator muito importante de barganha relativamente aos STCP, que, como sabem, muitas vezes têm pedido e têm solicitado que haja mais corredores bus e, pelo contrário, eles têm sido muitas vezes reduzidos. Portanto, temos aqui um fator que é, se quiserem, win-win, porque nós podemos dar isso aos STCP, podemos dessa forma melhorar o serviço dos STCP, podemos também atingir os objetivos que temos para a cidade em termos de transportes e, portanto, acreditamos que este é um fator muito importante. E, portanto, nós, por um lado, vamos apostar na partilha dos corredores bus. Como sabem, é permitido agora por lei, mas é uma decisão de cada município fazê-lo ou não fazer. Vamos permitir que os motociclos possam partilhar os corredores bus. Esperamos que assim o transporte com motociclos aumente na cidade, mas não só aumente, mas também aumente a sua segurança, porque estamos convencidos e sabemos por experiências, nomeadamente em Itália, que a partir do momento em que os motociclos partilham esses corredores bus, a taxa os acidentes com os motociclos reduzem-se significativamente e eles próprios vão servir para varrer esses corredores. Hoje esses corredores muitas vezes são varridos pelos táxis, mas podem ser também varridos pelos motociclos. Rui Moreira quer reativar o elevador da Ponte da Rábida e criar duas ligações mecânicas entre a Alfândega e o Palácio de Cristal e as escadas do Cudsal e a Ponte Luís I. Quanto à estratégia em rede, o que nós pretendemos é viabilizar a rede pedonal e ciclável da cidade através de ligações da cota baixa à cota alta, ou se quiserem da cota alta também à cota baixa, portanto na ligação entre as duas cotas, complementando a oferta que já referi do funicular. Portanto, temos aqui, no fundo, se quiserem, os 3 pontos cruciais. É aqui que nós pretendemos intervir na ligação entre a cota baixa e a cota alta da cidade. Naquele que está à vossa esquerda, como é evidente, estamos a falar na intervenção muito simples, na reativação do elevador da Ponte da Rábida. Neste segundo, estamos a falar exatamente na ligação entre a Alfândega e o Palácio Cristal. E aqui podemos documentar, se calhar, com imagens. Estamos a falar neste trajeto. Se repararem, a linha vermelha é, no fundo, aquilo que hoje é percorrido por muito trânsito pedonal, por muito trânsito de bicicletas, que é perfeitamente estável, portanto estamos a falar no que se passa na Marginal. Temos depois aqui a Alfândega do Porto, que está aqui identificada, este edifício. Temos depois, se repararem mais acima, temos uma outra cota, em que temos uma cota intermédia, que é a Rua da Restauração. Esta é a Rua da Restauração, e depois temos a cota alta, onde está o Palácio Cristal. O que nós queremos viabilizar é a passagem entre a cota alta, que está aqui no Palácio Cristal, a cota média, que é a Rua da Restauração, e a cota baixa, que é a parte da Marginal. Nós resolvemos isto através de 2 intervenções pontuais. Uma através de tapetes rolantes a serem instalados nestas escadarias, que já vos vamos demonstrar, e aqui, bem junto à extremidade do Palácio Cristal, do muro do Palácio Cristal, se assim quiserem, através de um elevador que permita que, no sentido ascendente, as pessoas subam da Rua da Restauração para o nível do Palácio Cristal e possam depois aceder a toda esta zona da cidade superior, em que, como sabem, vive muita gente. Ou seja, nós criamos aqui um novo corredor
não só como circuito pedonal, mas que pode também ser utilizado por bicicletas. Esta é uma segunda situação que ocorre numa ligação necessária entre a cota alta e a cota média. Estamos aqui a falar na construção de um elevador que permita a ligação entre o Cudo-Sal e a parte superior, o tabuleiro superior da ponte Luís I, que permitirá exatamente fazer esta circulação que hoje é extraordinariamente difícil, como sabem. Esta é uma zona muito íngreme da cidade em que nós conseguimos resolver e fazer aqui também um circuito. E este circuito é muito importante para quem lá vive, para os moradores, e vai ser muito interessante também em termos de turismo. Também o elétrico vai ver as suas funções clarificadas, nomeadamente distinguindo-se as vertentes de transporte turístico e urbano. Quanto à estratégia do elétrico, nós consideramos que é preciso também clarificar a função que o carro elétrico tem na cidade do Porto. Ou seja, o que é a função turística do elétrico, essa hoje claramente reconhecida, e aquilo que é a função, ou se quiserem, a função mais de transporte que o elétrico tem. Quanto à linha da Marginal, essa é aquela que é mais interessante sobre o ponto de vista da oferta turística. É aí que há procura e, portanto, nós pretendemos e queremos naturalmente que essa linha da Marginal se mantenha em operação como uma oferta turística. Ela resulta em receitas importantes para os STCP. E entendemos que esse canal que existe hoje do uso de elétricos, que como sabem passa na parte interior da Marginal, possa ser um canal partilhado com as bicicletas. O que sucede é que entre as linhas existe um espaço de 1,40 m que dá pelo menos para um sentido, e no interior da linha há um outro espaço de mais 1,40 m e, portanto, nós queremos tirar as bicicletas do passeio junto à margem fluvial. Como sabem, o passeio é muito estreito, tem havido imensos atropelamentos e, portanto, a nossa ideia, objetivamente, é, não só aqui, mas noutras zonas da cidade, segregar o tráfego pedonal do tráfego de bicicletas, criando para ambos condições melhores de segurança. Temos aqui, portanto, um canal ideal para as bicicletas que podemos utilizar. É evidente que vai precisar de alguma intervenção, nomeadamente em frente ao Museu do Carro Elétrico, que, como vocês sabem, está jardinado, mas aquele jardim tem sido mantido pelo Museu do Carro Elétrico. A não ser nessa zona, e naturalmente vai haver parte do piso que tem que ser reabilitado, não temos nenhum problema em garantir que entre o Fluvial e Massarelos o assunto está resolvido, utilizando, no fundo, um canal que já existe e que apenas é utilizado neste momento pelo elétrico e pode ser usado, partilhado pelos elétricos das bicicletas. Mais uma vez, tem uma vantagem, porque o facto de ser uma pista, uma ciclovia, vai facilitar também a varridela da linha do elétrico. Muitas vezes o que acontece é que o elétrico não tem frequência, exatamente porque há carros que estacionam em cima da linha do elétrico pensando que o elétrico só vem daqui a 20 minutos. Isto é um pouco a mesma estratégia que nós seguimos nas faixas bus, utilizando a varridela por parte dos motociclos e que já hoje é feita pelos táxis. Portanto, aqui há também um efeito induzido que vai facilitar a circulação dos elétricos. Para além disto, nós temos depois a linha 22 do Carmo à Batalha. Nós temos uma linha 22 que no fundo compõe quase uma quadrícula, em que junta duas partes altas da cidade, passando pelo vale onde nós estamos neste momento. E, portanto, nós entendemos que esta função que o elétrico tem é também uma função de ligação entre cotas, se quiserem, entre a cota média onde nós estamos e as duas cotas altas. E, portanto, nós pretendemos que este serviço seja mais frequente e mais regular, de tal maneira que ele nos resolva na cidade aquilo que foi pensado em anos passados, como se recordam, quando foi pensado, por exemplo, um tapete rolante na Rua 31 de Janeiro. Nós não precisamos de tapete rolante porque o elétrico funciona perfeitamente nessa função. Para a Marginal, Rui Moreira defende o prolongamento da mesma a nascente, ligando a calçada das Carquejeiras e sua integração com as Fontainhas. Uma nova passagem pedonal junto à ponte irá permitir libertar as escadas designadas como Bacalhau, criadas por ocasião do Porto 2001, criando aí uma praça que será usada para um pequeno mercado de frescos que servirá à zona do centro histórico. Temos aqui um circuito descendente
que nós pretendemos, ao fim e ao cabo, valorizar, resolvendo problemas entre a parte alta e a parte baixa, mas também reabilitando toda esta zona que está a montante da Ponte Luís I. Temos uma estratégia para a Ponte Luís I que resolve vários problemas. Em primeiro lugar, nós pretendemos reduzir o estrangulamento da Ponte Dom Luís I, que em grande parte é provocada pela passagem de nível de peões naquilo que é uma travessia já de si difícil. Hoje em dia a Ponte Luís I está permanentemente congestionada. Uma das razões é porque todos os turistas, e não só, turistas e muitas pessoas que passam em direção ao funicular, cada vez mais utilizada, utilizam a passadeira que corta a Ponte Luís I. E, portanto, independentemente das dificuldades que a Ponte Luís I já tem com a circulação, muitas vezes, de dois autocarros que dificilmente se cruzam, temos também permanentemente a Ponte Luís I parada, porque ali existe uma travessia de peões que cada vez maior, exatamente porque o funicular está a funcionar muito bem e, portanto, temos ali um problema. Então, nós queremos criar ali uma ligação desnivelada. Mas queremos também, com isso, criar uma nova funcionalidade na Ribeira, que desapareceu há anos atrás e que nós gostaríamos de voltar a incrementar. Esta mancha verde é aquilo a que vulgarmente se chama na Ribeira o bacalhau. Esta foi a passagem que foi feita, como sabem, por altura da ponte da 2001, que fazia a ligação, que permitia exatamente o que deveria permitir, que as pessoas ascendessem do nível do Cais da Ribeira, subissem até ao nível do tabuleiro da Ponte Luís I e depois seguissem em frente. Este pontil, se assim quiserem, como sabem, criou sempre vários problemas, nomeadamente segurança. Há muitas pessoas que não percebem que aquilo é uma ponte, aquilo não está muitas vezes devidamente assinalado e devidamente pintado, tem uma série de travessas no chão e, portanto, como sabem, tem havido imensos problemas de segurança, a tal ponto que as pessoas hoje em dia, pelo menos locais, não utilizam aquilo. Os turistas, quando utilizam, se estiver a chover, normalmente caem e já há uma série de comerciantes aqui que têm já kits para socorrerem os turistas que ali caem, porque esta é uma situação que não interessa. Mas, acima de tudo, esta ponte, ou pontil, se assim quiserem, deixa de ser necessária se nós conseguirmos fazer a circulação por baixo da Ponte Luís I. A vantagem ainda é que nós ficamos aqui com uma praça que não temos na Ribeira. Porque se, tirando aqui o bacalhau, veem que se volta aqui a fazer um recorte. Como sabem, até existem aqui algumas lojas que estão praticamente fechadas. Porquê? Porque o bacalhau matou as lojas. O que é que nós pretendemos aqui? Nós queremos voltar aqui a fazer o mercado frescos da Ribeira. É uma pena que na Ribeira tenha desaparecido uma das coisas que era fundamental, que mais tinha a ver com a atividade local, com as atividades das pessoas que lá vivem, e que, além disso, tem um enorme potencial também sobre o ponto de vista turístico. Ou seja, nós queremos, com esta medida, recuperar uma praça para a Ribeira, numa zona particularmente densa da cidade, em que ela só não existe exatamente por estar coberta por um bacalhau, cuja utilidade pode ser substituída por uma passagem inferior. A estratégia de estacionamento da cidade passa pela criação de 3 novos parques, reduzindo conflitos, resolvendo o problema do estacionamento dos autocarros turísticos e criando soluções de estacionamento barato para residentes, sem as quais a reabilitação urbana do centro histórico se torna mais difícil. Esta questão insere-se também na estratégia de estacionamento na cidade. Nós temos na cidade, e principalmente no centro e principalmente no centro histórico, um problema cada vez maior com o estacionamento. E nós pretendemos, no fundo, levantar a questão da localização do estacionamento nos pontos de entrada para o centro histórico. Não é possível, como vocês sabem, no centro histórico, no edificado do centro histórico, construir garagens individuais. É uma solução impensável, impossível, pela característica do edificado. Aquilo que sucede hoje é que os moradores encontram uma enorme dificuldade em encontrar estacionamento individual. Imensa dificuldade. E isso tem sido apontado variadíssimas vezes como um dos constrangimentos à reabilitação do centro histórico. Mas depois temos o problema do estacionamento no centro histórico e em toda a sua envolvente. E nós temos 3 ideias e 3 conceitos para a cidade. Por um lado, na zona ocidental, temos aqui o Parque da Alfândega. E nós entendemos que, relativamente aos moradores, este parque, neste momento, como sabem, é um parque municipal,
É um parque normal a céu aberto, que tem uma baixa utilização, principalmente noturna, muito baixa utilização, a não ser quando há algum evento especial, e portanto o que nós queremos é dedicar uma parte significativa do parque para estacionamento de moradores. Não estamos a falar em estacionamento gratuito, estamos a falar em estacionamento a taxa reduzida para moradores e ser destinado a moradores. Temos depois um outro parque pensado, que é exatamente a montante da Ponta Dom Luís. Como viram, nós defendemos a criação de um passadiço inferior que seja a continuação da Ribeira, mas que vai permitir exatamente que onde há hoje a Avenida Gustavo Eiffel, por baixo da Avenida Gustavo Eiffel, seja construído um parque de estacionamento em 2 andares. Esta é a segunda solução. E a terceira solução é numa zona que todos também conhecem, que é na Avenida da Ponte. Tem aqui identificado o mercado de São Sebastião. Temos toda esta zona aqui, que é uma zona que não está tratada, tem uma parte de jardim, mas em que nós pretendemos fazer isto tudo de uma forma invisível, ou seja, aproveitando a encosta e a escarpa e colocando ali um parque de estacionamento que depois será tapado naturalmente com um espaço público. Os autocarros turísticos poderão ter como destino a envolvente lateral à estação de São Bento e os 3 parques a construir serão camarários, por forma a garantir os preços baixos para residentes. A estratégia residencial passa também pela remodelação de sentidos únicos, reforçando a segurança, com a diminuição da velocidade que os sentidos duplos implicam. Nós, relativamente aos autocarros turísticos, temos uma solução que é aproveitar a envolvente da estação de São Bento. Por um lado, a Rua da Madeira, que está na parte de cima, e por outro lado, esta rua privativa, que pertence, como sabem, aos STCP, à ACP, e onde há também aqui valências do ponto de vista dos bombeiros. Nós pretendemos que o estacionamento dos autocarros de turismo seja feito nesta localização e de uma forma muito simples, não se trata de estacionamento gratuito. Os autocarros turísticos estão habituados em qualquer cidade do mundo a pagar parqueamento e o parqueamento deve ter ainda por cima uma forma crescente, ou seja, um autocarro turístico está parado durante 1 ou 2 horas, paga um determinado fator. Se depois parar mais tempo, depois o fator é crescente. Isso é aquilo que sucede em cidades como Florença, que provavelmente conhecem, em que também os autocarros têm drop-on, drop-off points, mas depois têm uma localização não muito distante, onde podem aguardar até que o turista acabe de fazer o seu tour. E, portanto, esta solução resolve o problema do estacionamento dos autocarros. Rui Moreira quer ainda que a Câmara Municipal do Porto tenha um papel mais ativo junto da STCP e Metro. O candidato independente quer transporte durante a noite de sexta e sábado, por forma a garantir um serviço à movida. Temos também a intenção de defender, junto da Metro do Porto, o alargamento do horário do metro. Estamos a falar especificamente nas questões que têm a ver com o horário entre sexta-feira à noite e sábado de manhã, e depois entre sábado à noite e domingo de manhã. Como sabem, o metro à sexta-feira para cerca de 1h30 da manhã, só retoma às 6 da manhã de sábado. O mesmo acontece no horário noturno de sábado para domingo. Nós sabemos que a metro precisa de horas para fazer a manutenção das linhas, mas sabemos que essa manutenção é feita prioritariamente em dias de semana e, portanto, sabemos que retirar 2 dias de manutenção, a noite de sexta para sábado e de sábado para domingo, não cria dificuldade ao metro. E, por outro lado, sabemos também, por experiências noutras cidades e também por estudos já feitos pela Metro do Porto, que têm vindo, como sabem, têm sido mais ou menos divulgados, que em termos de investimento, este não é um grande investimento na medida que a própria Metro prevê, em termos de bilhéticas, receitas significativas nos horários noturnos, sextas e sábados. Mas isto tem um outro objetivo. O grande objetivo é nós reduzirmos aqui o conjunto de veículos que se localizam e que parqueiam na cidade durante as noites de sexta e sábado, muitas vezes em situação de ilegalidade,
o problema do consumo de álcool e o problema das operações policiais que têm sido feitas, e com razão, nós apoiamos naturalmente apoiamos essa forma de controlar o consumo de álcool, mas tem havido muitos problemas e, portanto, aqui esta é uma medida absolutamente objetiva de dizer, se nós queremos que a cidade do Porto seja uma cidade que tem uma movida noturna, nós temos que garantir que os cidadãos que aproveitam a movida noturna e que são clientes da sua movida, podem depois voltar a casa em condições de tranquilidade, de normalidade, e nada melhor do que utilizar para isso o metro e, naturalmente, também sensibilizar depois os STCP no sentido de fazer algum complemento relativamente a estes trajetos. Esta é uma questão crucial, tem a ver com segurança, mas tem a ver também com outra coisa, que é a alocação dos recursos da Polícia de Segurança Pública. Aquilo que a Polícia de Segurança Pública nos tem dito é que muitas vezes nessas noites vê-se a necessidade de fazer operações stop para controlar o consumo excessivo de álcool, quando muitas vezes precisavam desses seus recursos para fazer outras ações de policiamento. Portanto, mais uma vez, esta é uma situação, é uma solução que nós preconizamos, que resolve vários problemas da cidade, como digo, ao nível da segurança, ao nível do policiamento e também ao nível da utilização racional dos meios de transporte. A concluir, Rui Moreira adiantou os valores destes investimentos, a forma de os conseguir e a sua importância para a cidade. Quanto a investimentos, porque naturalmente temos valores significativos, estes valores são valores realistas, não são valores deflacionados. Sabemos que o estacionamento Ponte Luís I terá um custo aproximado de 3 milhões e 200 mil euros. Estamos a falar em 20 mil euros por lugar de estacionamento, mesmo assim muito mais barato do que era o projeto Flores. Sabemos que o estacionamento na Sé, e admitimos que o estacionamento da Sé para 100 lugares tenha um valor aproximado de 2 milhões de euros. E temos um custo, este marginal, quando falamos aqui em marginal, não é a parte de estacionamento, é exatamente o prolongamento da marginal, o prolongamento da Ribeira, a montante da Ponte Luís I, qualquer coisa como 2 milhões e 400 mil euros. Naturalmente, o montante de investimento aqui previsto implica que este investimento só pode ser feito se for candidatável a fundos estruturais. Se assim não for, não é possível. Agora, a cidade deve fazer escolhas, e deve ter escolhas relativamente àquilo em que deve fazer o seu investimento. E, portanto, nós sabemos que os estacionamentos dão receita, têm receita, mas nós estamos a pensar em estacionamento em que, pelo menos em grande parte, seja destinada a moradores. E nessa medida não é concessionável, ou pelo menos não pode ser construído por privados. Porque se fosse estacionamento para visitantes ou fosse estacionamento a valores de mercado, naturalmente a racionalidade seria outra. Mas nós estamos a falar em que precisamos de ter estacionamento para residentes e sabemos que os residentes não podem pagar as taxas que amortizariam um investimento de 20 mil euros por espaço. E, portanto, isto só é possível através de uma candidatura aos fundos estruturais. Agora, o que nós estamos a dizer é que vamos dar prioridade a uma candidatura relativamente a estes projetos estruturais para uma zona particularmente importante da cidade e porque sabemos que esta é uma das chaves para resolver o problema da reabilitação urbana e de voltar a trazer gente àquela parte da cidade e também para a reanimação de todos os negócios, do comércio, do turismo nesta zona da cidade.